O Santos desistiu de Jorge Sampaoli e encaminhou um acerto, segundo César Melo, com o Juan Pablo Vojvoda. E a gente vai conversar sobre isso logo depois da vinheta. Bora lá. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão e vamos falar aí da desistência do Santos de um acerto com o Jorge Sampaoli e a informação que veio agora há pouco de que tem um acerto encaminhado com o Juan Pablo Vojvoda, porque o Vojvoda teria aceitado a oferta do Santos para assumir o time, né? E a gente vai falar sobre isso. Só quero deixar um recado, gente. Fiz um Instagram aqui do canal, tá? É canal Vem Pro Peixão lá no Insta. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para você ir lá seguindo, tá bom? Caso você seja membro aqui do canal, lá na comunidade aqui do canal, tem um código para você mandar lá. E se você for membro, eu te sigo com essa conta do Vem Pro Peixão, tá? Então já tá soltando umas informações lá, algumas novidades, vai ter cortes aqui do canal também, alguns conteúdos que a gente vai ir produzindo com o tempo para as redes sociais. Então já vai seguindo lá, tá? Canal Vem Pro Peixão. Sou eu mesmo, tá? É aqui do canal, então você pode seguir à vontade. A pessoa que pegou o Vem Pro Peixão, devolve, porque você pegou aí, você não posta nada, né? Fez junto com o canal, não sei porquê, postou, não postou mais nada, tá lá, tá certo? Mas enfim, segue lá, canal Vem Pro Peixão no Instagram. Fechado? Beleza, vamos falar aqui das notícias de hoje, né? Porque teve a desistência do Santos com relação ao Sampaoli, né? Eu vou ler a matéria aqui do Sampaoli e algumas coisas aí que o Musetti, a Brino falaram ao longo do dia sobre acerto ou não da desistência por parte, né, do Sampaoli, e algumas coisas que eu acredito e outras que eu acho que são mentira, tá? Não por parte dos jornalistas, tá, gente? Mas por parte do que sai de dentro do Santos. Porque, de verdade, meu irmão, eu não confio em ninguém que está ali dentro trabalhando em diretoria. Ah, mas Alexandre Matos, eu não confio. Eu não confio em ninguém que está ali dentro, tá? Eu não confio no presidente, eu acho que ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso costumaz, né? Ele tá acostumado a mentir. Ele mentiu pro torcedor na cara dura, gente. Se esquece do final do ano passado? Ele rindo quando foi perguntado sobre o novo treinador, ele falou que estava acertado, que o Santos ia ficar tranquilo e tal. Depois ele mesmo, ele não admitiu a mentira e continuou bancando, falando que a gente entendeu ele errado. Então, uma pessoa que mente costumeiramente para o torcedor, como que eu vou confiar no que sai de informação dela? Eu não confio, né? Se ela vem aqui e se retrata, fala, gente, falei merda, não sei o quê. Porque, assim, admitir o erro é importante. Todo mundo erra, cara, né? O presidente do Santos, inclusive, ele é uma pessoa comum que tá passível a errar, mas não admite e ri da cara do torcedor. Então eu não acredito em nada que sai por parte deles. Não consigo acreditar. Mas vamos lá, vamos falar da matéria aí, pelo menos do São Paulo, depois a gente vai pro Vojvoda, tá certo? Vamos lá. Santos descarta a contratação de Jorge Sampaoli, matéria do Zé Edgar e da Ana Canhedo. Exigências do treinador não puderam ser atendidas diante das limitações financeiras na busca de reforços para mudar o patamar do elenco. O Santos descartou a contratação do técnico Jorge Sampaoli. O clube não tem como atender aos pedidos do treinador por contratações para mudar o patamar do elenco, em virtude dos problemas de investimento, e encerrou as conversas com o argentino. Sampaoli e Santos vinham conversando nos últimos dias para tentar chegar a um denominador comum dos pedidos feitos pelo comandante, mas não houve consenso. A diretoria de futebol entende que não é possível contratar atletas desejados. Sampaoli chegou a pedir um titular do Sevilla da Espanha, de acordo com fontes ouvidas pelo GE. Alguns nomes considerados acima da realidade financeira chegaram a passar por negociação para atender o desejo do treinador, mas sem sucesso. O comandante também deu a entender que afastaria alguns garotos da base para que os mesmos pudessem maturar antes de serem utilizados, algo que também está fora de cogitação. O argentino também solicitou mudanças no departamento médico do clube e em outros setores, algo que ficaria difícil do Peixe atender de imediato, deixando cada vez mais distante um possível acerto. Agora, o Santos mira outras duas opções no mercado para avançar por elas nas próximas horas. O favorito é Juan Pablo Vojvoda, mas não há um aceite ainda por parte do argentino. Isso é matéria de horas atrás, tá? Que gostaria de voltar a trabalhar apenas em janeiro de 26. O ex-comandante do Fortaleza, inclusive, ficou de analisar o elenco do Santos antes de dar uma resposta sobre o interesse de retornar às atividades nesse momento. Vamos lá, os nomes que foram aqui falados do Sampaoli. Matheus Jesus, sim, aquele. Matheus Jesus, sabe onde ele tá? No Vivara em Nagasaki, na segunda divisão do Japão. Ele é meio ofensivo agora, ele joga mais à frente. Ele tem uma boa temporada, tá? O Vivara em Nagasaki hoje é o terceiro colocado da segunda divisão japonesa. Ele tem 10 gols e
acho que 8 assistências em 26 partidas jogando pela segunda divisão do Japão, que seria um dos pedidos do Sampaoli. Também foi falado o nome do Bakambu. Bakambu não tá no Sevilha, ele tá no Betis, tá? O Cedric Bakambu, de 34 anos, que foi contratado pelo Betis por 5 milhões de euros. O que eu acho bem difícil de acontecer esse tipo de negócio, né? E o que me pegou mais é, que ele teria dito que não queria mais o Souza e o Gabriel Bontempo no time principal, porque eles não estão preparados para serem do time principal. O que eu acho meio estranho. Sabe por quê? Porque o Sampaoli, ele usou o Thailson, meu parceiro. O Sampaoli usou o Thailson no time principal. Não era titular, mas chegou a ser titular com o Sampaoli um curto período ali. Tá? O que eu acho, assim, o Sampaoli não é nenhum cara ávido por base, tá bom? Só tô dizendo que em 2019, os caras que estavam vindo da base para o Santos ali eram Lucas Lourenço, o Arthur Gomes, que tinha jogado um pouquinho antes, tá certo? O próprio Thailson, Gabriel Calabres. Você se lembra desses caras? Pois é, então. Aí tinha outros no time profissional que já eram da base. O Alisson, o Lucas Veríssimo, o Gustavo Henrique, o João Paulo, que era um terceiro goleiro, se eu não me engano, na época. Então não era uma vastidão de nomes oferecidos para o time principal. O Souza, o Gabriel Bontempo, o Robinho Júnior, até que o Souza e o Gabriel Bontempo, eu acho que eles já são profissionais, não tem por que você mexer neles e tirar ele do time de cima e botar na base, tá? Agora, Robinho Júnior, Matheus Xavier, o Lucas Meirelles, eu até entendo que talvez na escolha do treinador ele prefira não trabalhar com eles nesse momento, tá? Preferisse não trabalhar com eles nesse momento. Agora, nessa conversa do Bontempo e do Souza, para mim, tá? Eu tô criando conteúdo, essa aqui é a minha opinião, tá bom? Para mim é só uma tentativa da diretoria do Santos falar assim, tá vendo, ó, ele quer tirar nossos melhores jogadores aqui e jogar de volta para a base, é melhor a gente não fechar com ele. O que eu acho muito estranho, porque eu já disse anteriormente e volto a repetir, o cara declaradamente, publicamente falou que queria voltar a trabalhar no Santos. Ele falou, tá? Se não foi feito um acerto, tem vários outros motivos. Eu não acredito que sejam esses. De tipo, olha, o Bontempo vai sair do time. Você acha que o São Paulo não vê futebol e fala, não, realmente, o problema do meio-campo do Santos é o Gabriel Bontempo. Ele é um cara que não está preparado, os outros todos estão bem, né? Ele vai tirar o cara mais regular do time, da linha, que é o Gabriel Bontempo, vai tirar o cara mais regular para botar o Matheus Jesus. Gente, por favor, né? Vamos somar um mais um aí, porque eu já falei, eu volto a repetir. O Santos tem um caminho do ponto A ao ponto B. Em vez de ir desse ponto para esse, simplesmente o Santos faz todos os outros caminhos possíveis, né? Ele sai daqui, ele vai para cá, sobe para cá, volta para cá, vem, antes faz tudo. Então, ele, em vez de ir do ponto A ao ponto B, ele passa no alfabeto inteiro, né? Como eu disse, parece que tá jogando videogame, quer platinar o jogo, quer fazer todas as missões secundárias antes de fazer a principal e abre mão da principal. Para mim é isso, tá? A diretoria do Santos faz todo esse caminho todas as vezes, não é o Sampaoli, são todas as vezes. Busca todo mundo, todo mundo para chegar no final e falar assim: olha só, vai ter que ir com o Matheus Bach mesmo. Já fez isso agora recentemente, gente. Quando o Caixinha saiu, qual que foi a escolha? Não foi atrás de um novo treinador. Foi dar um jogo para o César Sampaio, ele vai lá, conseguiu uma vitória diante do Galo, depois, não, vamos efetivar, o César Sampaio tá bem, né? Ele mexeu no brilho do time e tal, 3 porradas seguidas, aí sai desesperado por um novo treinador. O que foi feito foi contratado o Kleber Xavier, porque nenhum técnico queria assumir. Vai repetir essa mesma história. Eu espero que não. Eu espero estar enganado. Para mim é isso que está acontecendo, tá bom? Mas espero, de verdade que não, espero estar errado na minha leitura do momento. Eu espero estar completamente enganado. O que eu acho bem difícil de acontecer. Tomara que eu esteja errado, tá bom? E aí, toda essa situação do São Paulo, gera esse desgaste, esse diz que disse, né? Saiu num momento muito oportuno, todo mundo começa a replicar a mesma história. Ele queria o Bakambu, ele queria o Matheus Jesus, para todo mundo achar a mesma coisa. Olha que absurdo o que ele tem pedido. Nossa, que desastre, ainda bem que não fechou. Gente, pelo amor de Deus, a gente torce pro clube da cortina de fumaça. Toda vez é a mesma porcaria. Vocês vão acreditar de novo nesses caras? Eles só mentem pro torcedor, cara. Para, pelo amor de Deus. E eu não tô falando que o São Paulo acerta todos os nomes que ele indica, não. No vídeo anterior, falando sobre o próprio São Paulo, eu falo, ele erra bastante em indicação de nomes. Ele tanto erra que ele começa a escalar os caras que ele não pretendia.
2019 ele fez isso com o Sacha. Ah, o Sacha não presta para mim. Negocia o cara, acabou ficando, virou titular dele, fez uma baita temporada em 19. Então não quer dizer que o Sampaoli, mesmo que ele acertasse, que ele viria aqui, ele vai tirar o bom tempo, né? Levando em consideração que é verdade isso aí, vai tirar o bom tempo o Souza do time e eles nunca mais vão jogar. É mentira. O próprio trabalho do Sampaoli no próprio Santos mostrou que ele muda. Tanto que ele usou o Thailson na outra vez, né? Fez uma mescla ali do Jorge com o Felipe Jonathan, botando o Felipe Jonathan para jogar no meio de campo, né? Usou o Alisson, fez o Pituca até a melhor fase da vida dele, né? Fez o Soteldo ter a melhor fase da vida dele. Então foi um treinador que fez um trabalho muito bom. O Soteldo, gente, ele tinha 20 anos de idade. Ele era recém-saído de base também. Ele não era um cara, nossa, ele tá formado, é um atleta pronto. Não, foi uma indicação do São Paulo que acabou dando certo naquele período. Depois o Soteldo virou o que ele virou por culpa dele, né? Mas então tem acertos e tem erros. E é um cara que mudava de acordo com o que estava precisando no time. Começou com o Delis Gonzalez, depois tirou o Delis Gonzalez. Começou com o Giamota, depois tirou o Giamota. Ele foi mudando o time até encaixar. Pilar, titular totalmente do time do Sampaoli, o goleiro, né? Que era o Everson, que ele trouxe, porque ele não queria o Vanderlei. Então, Everson, Vitor Ferraz, depois o Pará, tá certo? Mas era o Vitor Ferraz, o Jorge, lateral esquerdo, o Carlos Sanches no meio de campo, titular absoluto. Antes era o Jean Lucas, depois passou a ser o Pituca e mesclava um pouco com o Alisson. O Evandro virou o titular, o Soteldo do lado esquerdo e o Sacha de 9. Aí depois veio o Marinho. Então ele foi mudando esse time aí, encaixando esse time com o Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique no duplo de zaga. Mas não começou assim, ele começou com o Felipe Aguilar, que foi muito mal, né? Pedido dele. Então, ele mesmo, dentro das escolhas dele, ele foi mudando. Ele pediu o Uribe de 9. Não funcionou nem um pouco, ele teve que ir com o Sacha. Então, até num cara que escolheu os jogadores, ele não ficou preso às próprias convicções. Olha, eu pedi o Uribe, eu vou usar ele até o talo. Não deu certo, ele mesmo tira. Então, isso eu acho benéfico no trabalho dele. E de utilização de base, como a gente sempre pede como torcedor do Santos, se ele vê talento, ele chama, ele usa. Talvez, né, levando em consideração que talvez seja verdade isso aí, talvez num primeiro momento ele realmente tirasse os meninos. Coisa que todos os treinadores fizeram, tá? O Kleber Xavier e o Caixinha também fizeram. Tiraram para testar todos os outros antes. Lembra? Recentemente falando, por que o Caixinha insiste em todos os volantes antes de dar uma chance para o Gabriel Bontempo de titular? O Gabriel Bontempo foi ser titular agora nos últimos jogos, gente. Ele não era. Ele era um cara que entrava em segundo tempo. Foi uma reclamação em cima do trabalho do Kleber Xavier, que muita gente fez. Muita gente. O Souza ganhou a vaga mais rápido com ele. Mas todos os outros penaram e muito para ganhar uma chance. Todo mundo reclamou disso. Se o Sampaoli fizesse, seria uma repetição do que já foi feito. Só que, com uma diferença. O Sampaoli faz jogador médio render. Coisa que o Kleber Xavier não consegue. Ele faz o bom regredir, não o bom melhorar. Esse é o ponto, essa é a diferença. Por isso que eu era a favor da chegada do Sampaoli, mesmo tendo esse problema, entre aspas, com um jogador de base. E aí a gente vai para o Voivoda, né? Informação de César Melo, confirmada pelo Lucas Barros lá no Diário do Peixe, sobre o acerto, né? Que o Voivoda aceitou a proposta do Santos para ser o novo treinador. Né? O Voivoda também tem essa característica de não ser um grande ávido consumidor de atletas da base, tá? O Fortaleza dele não tem grandes jogadores da base ali sendo utilizados. Só que também tem uma diferença na formação de atletas do Fortaleza e do Santos. O Santos forma mais jogadores, monta mais jogadores mais prontos do que o Fortaleza num geral de carreira. Ou tô enganado? Fortaleza forma muito mais jogador que o Santos. Não é esse o ponto. Então, também tem essa característica na carreira dele de indicar muitos jogadores, de pedir muitos atletas. O time de 2025 do Fortaleza foi montado pelo Voivoda com vários erros, só que a gente também tem que levar em consideração tudo. A parte financeira, né? Caramba, esqueci o nome da palavra que eu ia falar. Enfim, a parte financeira, a localização, né? Tudo isso vai contar na hora de formar um jogador, né? Óbvio que quando você vai contratar um jogador para o Santos, por mais que o Fortaleza nesse momento viva um período muito melhor financeiramente que o Santos, quando você vai contratar um jogador para o Santos, tem um peso diferente de você contratar um jogador para o Fortaleza. Vão ser levadas em consideração outras questões, né? Visibilidade, a potencial de chegar numa seleção. É muito mais difícil você chegar à seleção sendo um atleta do Fortaleza do que um atleta do Santos, tá? E
no recorte recente de carreira, o Vojvoda tem resultados muito melhores do que o Sampaoli. Porém, na minha opinião, ainda acho o Sampaoli mais treinador que o Vojvoda, embora não me desagrade nem um pouco se o Santos for atrás e fechar realmente com o Juan Pablo Vojvoda, tá? Acho um baita treinador, estaria no meu top 3 escolhas aí, totalmente. Sampaoli, o Vojvoda e mais um. Meu sonho sempre foi o Crespo, já falei, eu sempre queria o Crespo treinando o Santos, já falei várias vezes, antes dele se acertar com o São Paulo, quando ele estava no Al-Ain ainda, eu já falava do Crespo. Ele saiu do Al-Ain, o Santos não foi atrás, o São Paulo foi e fechou com um grande treinador que está mostrando o resultado, né? Já mudou totalmente o perfil do São Paulo dentro do campeonato. Chegou falando que não era para cair, agora já olha para Libertadores. E quem sabe, né? A gente não sabe. É óbvio que tem limitações do time, mas o meu sonho de consumo para o Santos era o Hernan Crespo ser o treinador. Agora, o Vojvoda é outro nome, que também está no radar e eu acho muito bom treinador. Eu acho um treinador, inclusive em questão de estabilidade de trabalho, ele é muito mais benéfico do que o Sampaoli, porque o Sampaoli é um ser humano instável. O Sampaoli hoje está feliz, amanhã ele está completamente revoltado com tudo que está acontecendo, como se fosse tudo um problema. O Vojvoda é um cara que parece, né, pela carreira que ele tem, um treinador que sabe se solidificar num lugar e trabalhar o dia a dia de melhor maneira, né? Virou um ídolo do Fortaleza, o maior técnico da história do clube, e eu acho que no Santos ele pode fazer um grande trabalho também, caso realmente seja o treinador. Como eu digo, é difícil confiar em informações que saem do Santos. Como essa informação já vem de fora, vem do César Melo e o Lucas Barros também soltou essa informação, então eu acredito que é quente e que pode ser o novo treinador do Santos sim, tá? Então vai lá no Diário do Peixe, confirma a matéria lá do Lucas Barros e também vai no César Melo, tá? Quem é o César Melo? Ele é um jornalista argentino de mercado da bola, mas que ele tem muitos acertos. Ele foi um dos primeiros a falar do acerto do Neymar ao Santos. Inclusive, quando ele falou do acerto do Neymar com o Santos, e o Fabrício Romano falou que não tinha nada, o Merlo falou, vamos esperar que o tempo vai me dar razão. O tempo deu razão a ele. Então, ele é um cara que também acerta muito. É muito difícil errar uma informação, né? Então, ele soltou que o Santos tinha interesse no Sampaoli, da negociação anteriormente, que não tinha nada fechado, e agora ele disse que o acerto com o Vojvoda está bem encaminhado, que a tendência é que o Vojvoda aceite trabalhar no Santos, né? Embora essa matéria aqui do Globo Esporte diga que o Vojvoda está analisando o elenco ainda, a informação mais recente é que há um acerto entre as partes, que o Vojvoda aceitou a proposta do Santos e que tudo se encaminha para ser contratado. Tomara que sim, né? Não tendo o Sampaoli, acho que o Vojvoda é o nome mais pronto para assumir o time e eu acho que ele tem condições de fazer um grande trabalho. E outra parte muito boa do Vojvoda é ele não é preso a um 4-3-3, ele vai pro 3-4-3, ele vai pro 3-5-2, ele vai pro 4-4-2, ele é um técnico, gosta de jogar com 3 atacantes, tá? Ele gosta muito de pontas, mas ele é um técnico que muda. Ele muda bastante o jeito do time jogar também, tenta encaixar. E eu acho que o Santos precisa muito disso. O Santos é muito preso esse 4-3-3, que eu acho que ele pode utilizar também, mas eu acho que dá para utilizar outras formas de jogo também, né? Talvez tendo um Escobar como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, não sei, né? Ele fez isso com o Tinga no Fortaleza, usando como um terceiro zagueiro pelo lado direito e sendo um cara que também auxiliava na saída de bola, mesmo formado como lateral e à frente outros laterais. No Santos eu acho que ele pode fazer isso com o Escobar e botar o Mike e o Souza como alas. Também pode ser uma possibilidade bem interessante de ser abordada. Vamos esperar, mas acredito que se o Santos encaminhar realmente e fechar com o Vojvoda, tá contratando um grande treinador. E finalmente seria um treinador para a gente falar, bom, temos um técnico de verdade, um técnico bom. Agora a gente tem que cobrar esses atletas, porque eles precisam performar muito mais. Por mais que tivesse muitos problemas no trabalho do Kleber Xavier e do Pedro Caixinha, os atletas, eles têm muita responsabilidade. Só que eu acho que o jeito do time se apresentar em campo, de troca de passes, de aproximação, de ultrapassagem, é trabalho de treinador. Se o treinador não faz isso, os jogadores vão bater cabeça. O jogador precisa de um direcionamento. Tem jogador que consegue entender e ler jogo muito bem. Tem jogador que não consegue, ele precisa ser direcionado. E eu acho que isso falta muito ao Santos há muito tempo. Então tomara que isso aconteça e que se o Vojvoda for novamente, se for realmente o novo treinador do Santos, pelo menos nessa parte a gente não vai ficar devendo em nada para os outros. A gente teria um grande treinador que já mostrou força de começo de campeonato, já mostrou força de reação em campeonato, que eu acho que é tudo que o Santos precisa, tá certo? Deixa sua opinião nos comentários, diz aí se você concorda com o meu ponto de vista ou não, se você concorda com essa análise que eu fiz do Sampaoli, que eu acho que é mentira, tá? Ai, nossa, olha tudo que ele pediu, que absurdo, não sei o quê. Eu acho que é mentira,
mas a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo para todos. Segue lá no Insta, o link está aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!